agora, como é terça-feira, é hora do nosso quadro infantil Crescer Bem. E hoje o Viva Bem tem o prazer de receber novamente aqui nos nossos estúdios Denise Terçariol, que é fonoaudióloga e vai falar sobre gagueira. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece novamente a sua presença. Vamos falar de gagueira, então. É um problema que geralmente inicia na infância? Geralmente inicia na infância, nos primeiros anos da vida da criança, quando ela está começando a falar, quando ela está aprendendo a falar. E como que um pai e uma mãe consegue detectar que é mesmo uma gagueira ou não é, porque ela está começando a falar? Olha, a orientação que hoje a gente dá para os pais e que a gente já tem muita certeza disso é que quando a criança começa a falar, se ela começar a falar com 1 ano de idade e ela começar a falar já gaguejando, você tem que esperar 6 meses. Se no prazo de 6 meses essa gagueira não desaparecer ou não diminuir, ele já pode levar para o profissional, né, que é no caso o fonoaudiólogo, porque já há condições de fazer um diagnóstico da gagueira, mesmo com uma criança pequenininha, de 2 anos, por exemplo, e já começar a fazer um trabalho para que essa gagueira possa ser controlada, e as possibilidades de controle sobre isso são enormes, né, de possibilidade de que o tratamento faça realmente um efeito significativo. E a gagueira é mito ou é verdade de que a gagueira, de repente a pessoa levou um susto já depois de uma certa idade e ficou gago? Isso é possível ou é mais mito, Denise? Olha, na verdade, assim, já se falou tantas coisas sobre a gagueira, né? Há quantos anos, séculos que se pensa sobre a gagueira, os antigos filósofos e tudo mais. Hoje, recentemente, a gente tem estudos genéticos, né, que estão sendo realizados, que vêm comprovando que a gagueira é um problema de ordem genética. É lógico que ela é multifatorial, porque assim existem várias questões que vão interferir na questão da gagueira, como, por exemplo, as questões sociais, psicológicas. Então, muitas vezes, um susto foi aquilo que possa ter agravado alguma coisa que já vinha ou desencadeado alguma coisa assim, mas não que o susto vai ser o fator causador da gagueira, etiológico da gagueira, né? Isso é mais mito mesmo. Entendi. Porque às vezes a gente escuta, né? O meu filho quase se afogou numa piscina e de repente ele ficou gago. Foi um susto, um trauma, né, tão grande. Então, na verdade, ele pode ser um fator agravante, mas não é o desencadeador. Um fator agravante, pode ser que a partir dali aquilo pode ser agravado e a gagueira ter ficado mais explícita. Antes era alguma coisa que pudesse estar mais camuflada, né? Mas o fator etiológico mesmo, o causador da gagueira, não vai ser o susto. Entendi. É mais um fator neurológico mesmo, é genético. É genético, né? A gente fala assim, a gagueira ainda a gente tem muitos mistérios assim em relação a ela, mas assim, hoje com tanta tecnologia, né? É uma questão de ordem, são as sinapses, né? No cérebro, então, na verdade, e que ali na área de ativação da fluência da fala, porque é um distúrbio de fluência na fala, né? Ali as conexões, digamos assim, falando simplesmente, né? As conexões elas não acontecem da forma que deveriam acontecer, né? Então, tudo isso que se falava, a pessoa é muito nervosa, a pessoa é muito agitada, porque é muito pressionada. Claro que tudo isto é um agravante, porque se você pensar que quando a gente fala, ninguém é 100% fluente. Tem pessoas que são mais fluentes, tem pessoas que são menos. Em algum momento a gente gagueja, sempre, todo mundo, né? Agora, uma pessoa que já tem essa predisposição, né, ou às vezes ela já tem a gagueira mesmo, lógico que o fator, alguém ficar em cima dela, ela falar em público, claro que isso vai agravar, né? Isso vai dificultar e a pessoa muitas vezes vai se bloqueando a ponto de se isolar e não fazer nada que ela possa se colocar em exposição no momento da fala, né? Mas não que é um problema psicológico, que é um trauma, né? Não assim. E por que a pessoa quando canta, quando ele é gago, ele canta, ele não gagueja? Porque assim, a ativação no cérebro
são em locais diferentes. Né? Então, para cantar, você faz um tipo de ativação. E para você falar, é outro tipo. Então, por isso que você canta e flui. Você fala, é diferente. Entendi. Né? Que, lógico, acaba se tornando uma situação engraçada, mas acho que o dia de hoje, principalmente o dia de atenção à gagueira, é mais para conscientizar as pessoas para terem atenção aos seus familiares, principalmente as crianças, com essa observação que você fez de se até em 6 meses não mudar a maneira de falar, tem que buscar uma ajuda e investigar realmente, né, Denise? Isso, e é um dia de atenção exatamente porque a gagueira, 1% da população mundial é gaga, né? 3 a 4% da população infantil em algum momento já gaguejou, já teve isso, né? E a gente entende que, embora seja motivo de piada e muitas vezes muito engraçado e divertido, é para os outros, não para o gago. Né? Então, assim, a gente pode dizer que, excepcionalmente, a gente tem alguns gagos que até a vida deles se volta em relação a isso, para algumas coisas, até vira profissão, digamos assim. Mas não é a maioria. Né? Então, o tratamento para a pessoa é essencial e o respeito a essa pessoa que gagueja. Então, assim, aquelas dicas, assim, ficar respondendo por ele, cortando a fala dele, isso aí é o tipo da coisa que vai deixá-lo mais numa situação mais complicada. Né? Então, principalmente, a gente está aí num programa que à tarde tem as mães que assistem, né? Mas as crianças, a gente tem muitos recursos, né, para poder trabalhar com a criança logo no início, nos primeiros anos de fala. Então, assim, não deixar passar esse tempo, né? Porque quanto mais tarde fica, mais complicações vai trazer, porque vai acabar envolvendo tudo. Porque o que a gente é, né? A gente é um ser comunicante. A gente está o tempo inteiro em comunicação na escola, no trabalho, né? Quando a gente é adulto, em todos os espaços. E na medida que você fala de uma maneira que causa um constrangimento, você vai se fechando. E você, às vezes, deixa de aprender ou... Né? Você acaba escapando de oportunidades da sua vida por você ser gago, né? E que poderiam ser minimizadas se o tratamento fosse realizado. Mais cedo, né? E quando a mãe procura o tratamento para o seu filho, tem 100% de chance de cura? A gente não fala de uma cura de 100%. A gente fala que a gente consegue controlar a gagueira. Tá? A gente tem um controle sobre a gagueira. A gente tem uma variedade muito grande de tratamentos. Alguns dão certo para algumas pessoas, outros para as outras. Né? É um distúrbio de fala complexo, a gagueira. Né? Mas existe, sim, a possibilidade dessa criança ter um controle enorme sobre a gagueira e isso fica muito discreto ao longo da vida dela. E aí ela vai ter que, então, fazer essa manutenção para o resto da vida, por não ter cura. Exatamente, ela vai fazer a manutenção para o resto da vida. Não que ela vá fazer o tratamento fonoaudiológico pelo resto da vida, mas ela pode, digamos. Aí vai depender muito de pessoa para pessoa, mas geralmente é assim. A criança faz o tratamento, geralmente quando a criança é pequena, a gente trabalha muito com os pais, muito mais com os pais, a criança bem pequena, tá? O modo dos pais lidarem com a situação, que é como se fosse assim, um trabalho com eles para que eles possam ajudar a fazer o controle da gagueira, né? Mas depois, quando a criança vem um pouquinho mais tarde e tal, à medida que ela vai se sentindo mais segura, ela recebe a alta, depois ela pode vir fazer a manutenção, uma vez por mês, depois com mais espaçado, né? E depois ela passa, e aí ela que vai sentir a necessidade de voltar ou não. Entendi, né? Porque ela vai ter esse controle, mas algumas situações vão acabar sendo difíceis de controlar a gagueira, como uma situação de nervosismo, como você mencionou. Porque daí já ativa uma outra área também do cérebro que... A ansiedade também deve prejudicar muito, né? Isso, é que assim, que a própria gagueira ela vai ser um desencadeador da ansiedade, né? Então a pessoa fica apreensiva e isso pode desencadear a ansiedade. Mas a gente tem, né, gagos que fizeram tratamento, deram conta e vivem felizes para sempre, né? Sim. Independente do... Então, depende, é lógico, de pessoa para pessoa, do trabalho, né? Não existe milagre, obviamente. A gente faz hoje, né, esse dia, que é um dia internacional de atenção, exatamente para que a população possa receber essa orientação. Inclusive, hoje a gente tem... Eu também sou professora na Univale, a gente tem uma campanha organizada pela universidade, a gente tem ali na Rua Hercílio Luz,
o dia inteiro. Nós temos 2 barraquinhas lá com professores, alunos, dando orientação às pessoas na rua, né? Todo ano a gente faz isso. O Brasil hoje está fazendo isso, né? E isso que você falou, né? A gagueira não tem graça, tem tratamento. É uma campanha de vários anos já que a gente tem aí no Brasil, e eu acho que isso tem conscientizado a população e as pessoas gagas têm se beneficiado. Com certeza, porque um pai e uma mãe acaba procurando em prol do filho pequeno que ainda não toma suas decisões. Mas acho que a pessoa adulta, às vezes, tem até um receio de buscar uma ajuda e de ter esperança que mude, né? Por mais que seja mais difícil quando já é adulto, tem como controlar também, Denise? Tem como ajudar? Tem como ajudar, sim. Tem como ajudar. É que, às vezes, a pessoa que é gaga, ela já fez tantas, o adulto gago, ele já teve tantas tentativas e às vezes ele teve muitas tentativas frustradas. Então ele já está naquela situação de que ele não resolve mais, né? Acho que não dá para perder a esperança, tem que procurar. Claro que eu sempre digo, é o fonoaudiólogo, é o profissional competente para trabalhar, mas não são todos os fonoaudiólogos que trabalham com a gagueira. A gente também, dentro da fonoaudiologia, nós temos as nossas especialidades. Então, nem todo fonoaudiólogo está preparado suficientemente para trabalhar com gagueira, né? Então, a gente tem profissionais para cada, né, na sua especialidade. Mas existem trabalhos muito interessantes. Tem que procurar um fonoaudiólogo especializado em gagueira, que possa oferecer diversas técnicas para buscar uma solução. Que ele possa. Entendi. Então, hoje fica aí a dica, um dia super importante, na Hercílio Luz até o final da tarde. Até o final da tarde. Vai ficar lá, e outros pontos que você falou? Não, na Hercílio Luz, acho que são 2 pontos, ali perto da Casa da Cultura e acho que ali perto do Bradesco, na verdade. Para buscar orientação. Para buscar orientação, mas a gente também pode informar por outros caminhos, se não for hoje, em outro momento, né? Com certeza. Até queria que você deixasse, se alguém precisar da sua ajuda, quiser te pedir um aconselhamento, como faz para te encontrar? Isso, o meu telefone é 47-9973-1116 e o meu e-mail é detece@terra.com.br. Perfeito, tá dado o recado. Então, a Denise, nossa parceira, sempre está aqui para falar de problemas da fala. Com certeza, novas dúvidas surgirão e a gente vai te chamar novamente. Tá, eu te agradeço, Paloma, e um bom dia para vocês. Imagina, a gente que agradece. Uma boa tarde. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.